Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, este é o episódio quando o distúrbio alimentar deixa de ser pediátrico. E aqui com a gente tem a musa da seletividade, a musa da gestão, a fono Sabrina Fontanesi. Sabrina, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se quiser te apresentar um pouquinho. Eu que agradeço, meninas. Desculpa as demoras aí em responder, em marcar, mas deu certo hoje. Bom, eu sou a Sabrina, para quem não me conhece, sou fonoaudióloga e sou seletiva alimentar, né? Hoje eu falo que eu sou seletiva alimentar porque até muito pouco tempo atrás a gente não tinha uma nomenclatura, né, específica e eu não me vejo na nomenclatura específica de hoje. Eu sei que não é uma seletividade, sei também que não é Ontário, mas é o mais próximo que eu consigo me comunicar com as pessoas para explicar a situação que eu vivo ainda, né? Então, eu não sou uma pessoa que não tem mais esse quadro na minha vida, eu ainda tenho muita restrição. Então, eu intitulo seletivo alimentar. É, primeiro, que honra que tu tá aqui. Não tô acostumada e não vou fingir costume, apesar da gente se falar. É muito legal tu tá aqui. Você pode fingir, tá? Porque você sabe coisas da minha vida que a maioria das pessoas nem sabe. Às vezes é em off. Não, mas Exato. muito massa que tu tá aqui. E porque tu e a Isa, pra gente, é inspiração. Tipo, a gente nunca tinha pensado em fazer podcast sem ter o de vocês, né? Que saiu um pouco, que é tipo sobre fonoaudiologia, mas pra quem não sabe, né, fono também fala, a Isa Strasburg. Eu adoro falar sobre o nome dela, é difícil. Mas a Isa e a Pantanese têm um podcast. Eu acho que foi através de vocês que muitas pessoas no Brasil começaram a, tipo, nossa, dá pra gente pegar o microfone e falar também. E isso é muito legal. Exatamente. Aí eu e a Eu Bibi. acho que não é só, eu acho que não é nem só o podcast, eu acho que a fono começar a aparecer na rede social, ou até a gente estar disponível, o quanto vocês, tu e tu especialmente fala, permite que a gente também tenha essa. Olha, dá para tentar fazer. A gente talvez não tenha a desenvoltura ainda, e eu sou o exemplo disso, eu falo muito isso, o quanto o Instagram é desafiador, e tu deixa ele mais leve, a gente aprende, enfim. Então é muito legal mesmo te ter aqui com a gente falando e. Enfim, compartilhando um pouco da tua história, que a gente sabe que tu compartilha dela e tu fala, mas ao mesmo tempo trabalhar com essas questões e a gente quando fala com as famílias sabe o quanto é delicado muitas vezes por isso, né, Sabrina? E a forma como tu te posiciona ajuda muito as outras pessoas a entenderem que isso não é frescura e que isso não é a criança não come simplesmente porque ela não quer comer ou é uma questão comportamental. Então, eu acho que quando tu consegue trazer e falar um pouquinho sobre isso, ajuda nós, enquanto terapeutas também, a entender sobre esse processo e ajudar a gente a falar para as famílias sobre isso e, inclusive, pedir para as famílias, olha, procurem, entendam, né? Escutem essa versão É, também. você sabe que essa semana eu até chorei durante uma anamnese, porque eu recebi um caso de uma menininha de 10 anos que é muito restritiva. Eu sempre fui muito restritiva, né? E ela chegou agora, ela nunca fez nenhum acompanhamento. E ela chegou agora porque o irmão dela passou com uma foniatra em São Paulo. E aí a foniatra falou: Olha, procura, né? Tem possibilidade. E assim, os pais estavam ali ainda bastante perdidos com relação a um diagnóstico, né? Que parece ser simples. Eu falo que quando a gente intitula as questões alimentares como frescura, parece que é simples a resolução. Basta você deixar de ser fresco. E aí eu falo, eu queria muito que fosse só isso. Queria muito mesmo, mas não é, né? É um quadro bem complexo que envolve uma série de sistemas e ver, né, que ainda existem crianças que não têm a possibilidade de acessar terapias, não só por uma questão financeira, mas por uma questão de informação, isso me dói demais o coração, assim, porque eu acho que já está em tempo da gente distribuir esse tipo de informação para que a gente não tenha mais crianças passando por isso, entrando numa adolescência que é uma fase horrível para você ser seletivo alimentar.
Então, para que não exista mais isso, né? É possível da gente intervir antes e impedir que isso aconteça ali, né, na construção da personalidade mesmo da gente, né? Uhum. Eu lembro de algumas histórias que tu conta quando tu dá aula e eu participei do aprimoramento também. E eu fico pensando, uma das formas que faz os pais entenderem e não achar que é tão idiota quando eu tô fazendo uma anamnese, quando eu tô conversando, é eu falar alguma coisa que eu não gosto e que eu tenho nojo. Porque eu não tenho dificuldade alimentar, eu como de tudo, né? Mas eu tenho questões específicas com algumas consistências ou texturas que são assim que eu acho nojento, que pra mim não é bom. E aí, quando eu falo isso pra eles e falo que é difícil, eu noto que muda um pouco a forma, porque eles ficam achando que é só a criança ou que é uma doença de uma outra forma, assim, pejorativa quase, não tipo uma dificuldade que dá pra fazer meio que com vergonha, ou eles negam, né, que tem uma vergonha ali, uma negação daquilo, ou eles acham que é tipo o fim do mundo. E é horrível, mas não é horrível o fim do mundo, é tipo, é difícil, é desafiador, aí tem que mudar até a nomenclatura de dizer, mas tem como a gente trabalhar isso. E aí eu fico imaginando quando eu tô falando, ser tu que tu tem como dar exemplos de quando tu era pequena, tu tem como dar exemplos pessoais de agora, e para que não tem como os pais dizerem, ah, mas falam. Não, eu tô falando, eu vivo, tipo, a tua experiência É, não, ajuda é ou muito ou diferente. tu já encontrou algum pai, mãe que diz, ah, mas é você, e como que você nunca melhorou? Então minha criança também nunca vai melhorar. Também pode ser isso. Olha, eu nunca encontrei nenhum tipo de pai desse jeito. Até mesmo porque, assim, a gente sabe que a maioria das famílias, um dos pais tem questões alimentares, né? Isso é bastante comum de Uhum. acontecer. E aí, quando você está Uhum. conversando e você fala, olha, eu sou seletiva, né? Eu faço tratamento, eu descobri minha seletividade com 27 anos, e faço tratamento desde então. Existe muito mais identificação do que julgamento. Então, assim, para muitas famílias eu abro, eu falo, não, eu sou seletiva, né? Para esses pais eu falei, eu sou seletiva, eu conheço como que é desafiador. Então, agora assim, que eu tô solteira, né? Então, você vai conhecer pessoas novas. Primeiro date é sempre um problema, assim, porque não dá pra pessoa me levar em qualquer lugar. Ou, vou fazer uma surpresa. Não tem como, querido. Eu preciso saber onde vai, qual que é o cardápio, se vai ter alguma coisa que eu como. Não tenho o que fazer, sabe? Então, assim, é uma série de restrições sociais, a partir do momento que a gente deixa de ser pediátrico, né? É uma série de restrições sociais que causam desconforto não só na pessoa que carrega o diagnóstico, mas no outro. Né? Então, assim, por anos o meu ex-marido aprendeu a explicar o que, que eu tinha, porque às vezes você vai pedir um lanche, fala sem tomate, a pessoa não prestou atenção, chegou com tomate, eu não como, né? Então, assim, são coisas que você vai entendendo, são desafios que vão aparecendo na idade adulta, na adolescência, que na criança não tem, né? Eu costumo dizer para os pais assim, é difícil na infância, porque são vocês, é em cima de vocês. A criança está confortável comendo só o pão de queijo que ela come da cidade da avó, que é 200 quilômetros de onde você mora, ela está confortável, porque ela sabe que você vai se virar para pegar o pão de queijo. Mas depois, a hora que a gente entra numa pré-adolescência, numa adolescência, isso passa a ser um problema real, né? O social, em grande parte, assim. Então, assim, eu não conseguia fazer dieta, eu não conseguia manter em exercício, porque eu não comia nada, não tinha energia nenhuma. Então, sempre fui muito magra, distúrbio de imagem. Então, assim, quando eu engordei absurdamente, eu não me percebia, eu não conseguia me ver daquele jeito, porque eu sempre fui muito, muito, muito magra. Tanto que hoje, conforme eu fui emagrecendo no processo de emagrecimento, eu me controlo pela balança, porque eu me olho e eu acho que eu estou extremamente magra. Então, assim, é uma série de coisas que vão ter impacto que hoje a gente já pode evitar, né? A gente não precisa mais de adolescentes e adultos sendo seletivos. Hoje a gente pode tratar isso já na primeira Uhum. infância. Uhum. Eu ia te perguntar isso, Sabrina, se tu olha para a tua infância, o que que tu sente de resquício, não, nem só de resquício, mas de impacto direto? Tu falou, eu levei 27 anos para receber um diagnóstico e para começar um tratamento. 27 anos é muito tempo. E aí tem muito das intervenções ou do comportamento ou da
porque a gente trabalhando com criança, muitas vezes não, sempre a gente está trabalhando com os pais e está falando sobre o que que é uma prática adequada, como lidar. A gente Uhum. fala, né, de não aumentar a pressão, o que que é uma prática contraprodutiva. A gente tenta conversar sobre isso. Mas qual é o impacto disso, se tu olha hoje, o quanto, porque a gente entende também que era falta de informação. E o Sim, quanto isso repercute na tua vida adulta hoje, para as tuas questões alimentares. Eu acho que assim, ser seletivo, né, ter sido uma criança dentro do distúrbio alimentar pediátrico, moldou completamente a minha vida. Não é um diagnóstico que, é uma característica, não, é quem eu sou, assim, né? Então, assim, eu cresci ouvindo que eu era fresca para comer. Eu cresci ouvindo que eu precisava provar como que eu sabia como eu ia gostar. Eu cresci passando por episódios de desmaio, episódios de vômito. Eu já cheguei a vomitar no meio da pizzaria. Então, assim, são episódios muito traumáticos Uhum. que vão moldar a sua vida, né? Então, assim, se colocar estar nesse lugar de ser terapeuta alimentar, em grande parte me ajuda a lidar com tudo isso, né? Porque eu sei o quão traumático foi. Assim, eu fui criada no hardcore, porque assim, meus pais não tinham informação nenhuma. E eu costumo dizer que a, a grande maioria das famílias, 99,9% delas, vão passar por orientações completamente inadequadas, de deixar passar fome, de dar Sim. abridor de apetite, de forçar. E eu passei por tudo isso. Eu vivi a minha vida tomando biotônico Fontoura, né? Foi assim, minha infância foi isso. Era eu, a Cinta e o tomate. Se eu vomitasse, eu apanhava. E assim, tomate é um alimento que eu não, a textura é impossível para mim. Impossível, eu vomito. Então, assim, foram considerações, construções de relações com os alimentos que até hoje é muito diferente. A forma que eu vejo alimentos hoje é muito diferente. E teve uma vez que eu recebo muitos adultos, né, seletivos, principalmente por conta do TikTok. E uma vez uma moça falou para mim assim: se tivesse tudo em cápsula, eu preferia. Eu também. A minha relação com o alimento é essa. Ainda quando eu estou comendo uma coisa que eu gosto muito, muito boa, não é igual das outras pessoas. É como se fosse uma obrigação. O alimentar é uma obrigação. Então, eu me obrigo a comer, eu me obrigo a estar ali. Não existe um prazer, sabe? Não é um reforçador intrínseco super relevante. Ainda que exista o comer emocional, né? Uhum. Mas não é diferente das demais pessoas, assim. É Eu, muito diferente. eu ouvi isso de uma colega semana passada. Uma colega daqui, de um curso daqui, que ela não é fono, não é nada, ela tá descobrindo esse mundo agora porque ela me conheceu. E aí ela disse: Não, mas quando eu era adolescente, por mim, assim, podia. Eu não gostava de comer. Eu, tipo, ai, às vezes eu tinha preguiça até de mastigar. Era melhor nem comer. E eu, amiga, não quero dizer nada, mas eu acho que tu tinha uma A relação é dificuldadezinha. assim. Aí ela, não, mas pra mim, se pudesse ter tudo em cápsula. E eu, gente, daí eu falei, vamos conversar mais sobre isso na próxima vez que a gente sair, que não for falar em aula. Mas porque não é normal, né? Não é normal. Tu acha que agora sabendo tudo que tu sabe sobre alimentação e que tem terapia quando tu era criança não tinha. A minha irmã também tomou biotônico Fontoura, por isso que eu dei risada quando que eu sorri. Porque a minha irmã, depois que eu entrei nesse mundo, eu também percebi que ela tinha. Eu ia tratar ela. E a minha mãe forçava coisa nela às vezes, e ela sentia o cheiro e dizia: não gosto do cheiro, vou voltar pro quarto. E voltava e ficava sem comer até o fim da tarde, quando daí podia comer uma pizza, ou podia comer o sanduíche que ela queria. E aí eu fiquei, nossa, e a minha mãe dava biotônico pra ela. E ela era magrinha, anêmica às vezes, tudo isso. Mas enfim, a minha pergunta com tudo isso que tu sabe agora, tudo que, né, tu é referência no Brasil para todo mundo de alimentação também, tu acha que se a Sabrina pequenininha lá tivesse tido intervenção, ia pelo menos a relação mudar, não tipo comer uma Com grande certeza. variedade, já que tu tem uma questão sensorial também grande, né, de vômito e tudo, Com mas toda certeza. Eu acho que assim, eu já vi, né? Eu vivo isso, vocês também vivem isso. É possível, né? É Uhum. super possível você pegar uma criança extremamente restrita ali aos 3 anos de idade, porque eu fui a criança que teve uma série de questões e que eu nunca comi. Minha introdução alimentar foi um fracasso, né? Então, assim, e minha mãe não tinha referência.
E a Sim, minha introdução alimentar começou com 3 meses, enfim, todo aquele rolê, né, que a gente sabe certinho, que com vai dar 3 meses. ruim, Que sabe? interfere. E a gente eu acompanho casos e casos extremamente graves, assim, que a gente tem uma criança com 5, 6 anos que experimenta de tudo, que come de tudo, né? Que tem um prato completo, que tem escolhas saudáveis. Então, eu fico triste por ter tido que passar por tudo isso, porque é isso, meu diagnóstico com 27 anos veio de uma amiga minha da escola que se formou nutricionista, então passou por toda essa fase, e eu falei para ela, não é normal. Eu preciso de um nome, não é normal que eu tenho. E Uhum. aí ela foi pesquisar e ela trouxe, né, na época, a versão alimentar, né? A gente nem falava sobre seletividade. E, cara, foi tirar um, assim, muitos quilos da minha cabeça, das minhas costas. Não é tu que é Porque louca, né? Não é tu que tá errada. saber que não é uma questão de você ser fresca, que é chata para comer, que é uma questão realmente que existe, né? Que envolve uma série de sistemas e que vão ter coisas que eu não vou comer. Hoje eu cheguei na clínica, alguém está fazendo expansão de mandioquinha. Mandioquinha é um dos meus 3 alimentos que eu não posso sentir o cheiro. Eu fiquei na sala de descanso com o nariz fechado. Se eu ficar sentindo, eu vou vomitar, né? Então, assim, você saber que isso tem um nome, né? Que tem possibilidade de tratamento. Hoje eu já expandi muita coisa, hoje eu tenho uma possibilidade muito maior de cardápio. É, chega a ser triste por não ter começado antes, mas eu não me arrependo, assim, né? Eu acho que o diagnóstico veio no momento que ele tinha que vir, e ele veio para também me ajudar a perceber o que eu poderia fazer, né? Como eu poderia ajudar ali as crianças e entender que o que eu passei serve de exemplo para muitas famílias, para que outras pessoas não passem por Não isso. passa. Uhum. Então, eu gosto de ver assim por esse lado, sabe? Sim. E essa parte que tu fala de tirar o peso das tuas costas, eu penso o quanto esse divulgar a informação sobre isso vai ser impactante para aquela criança e para aquela família. E eu hoje de tarde falei para uma mãe, eu disse, o teu sentimento materno, a tua sensação materna, ela tem que ser soberana. Se tu acha que tem alguma coisa que não está funcionando bem, tem alguma coisa que não tá funcionando bem, e não é porque o vizinho disse que é frescura, não é porque a avó disse que um dia vai comer, não é porque comprou suplemento natural. Não, se tu acha que tem alguma coisa que tu não tá adequada e que tu vai fazer uma adaptação, até tu procurar uma ajuda, até tu procurar, escuta o teu coração, porque a gente tem que entender que ninguém conhece mais da gente do que a gente mesmo, respeitar esses limites e a família também, né? E a família, às vezes, ela não vai ter acesso à informação. Mas se agora que a gente está Exatamente. nesse canal de comunicação, de falar sobre isso, tu tá dizendo que com 27 anos tirou um peso absurdo das tuas costas e Uhum. muito definiu do quem tu é hoje, ou as tuas escolhas, e, enfim, o caminho até que tu traçou, o quanto isso para uma criança pode ser muito decisivo e para uma família, né? Uhum. Exato. Eu acho que eu defendo, né, a gente falar sobre isso, a gente explicar sobre isso. Embora tenham haters, tenham pessoas amarguradas na vida, se a gente conseguir facilitar a vida de uma pessoa, né, de alguém olhar, sempre que eu dou aula no transtorno motor de fala, no aprimoramento de transtorno motor de fala, é uma área completamente diferente. Às vezes são 80, 90 alunos. E sempre tem alguém que se identifica e começa a ir atrás, né? Então, eu falo que você explicar, você dar a cara a tapa, né? Porque foi isso quando eu comecei a trabalhar em alimentação, todo mundo fala assim, como que você vai trabalhar com alimentação sendo seletivo? Eu acho que vale a pena, porque é um diagnóstico muito triste. É um diagnóstico muito difícil. Assim como adulta, eu tenho propriedade para falar que é muito difícil. É, principalmente o social, né? Eu sempre bato na tecla do social, assim, você ir para um aniversário em que você tem que levar a sua comida. Amanhã a gente tem um encontro de amigas uma vez por mês, e as meninas escolheram esse mês brusqueta. Eu não como. Então, assim, eu vou levar a minha comida. Sim. Isso, hoje em dia, eu tenho ferramentas, as pessoas sabem como eu sou, ninguém vai ficar pedindo para eu provar.
Mas já passei por toda essa fase, né? E toda vez que eu conheço pessoas que não têm conhecimento sobre isso, aí você tem que pensar, né? Eu vou explicar, vou gastar minha energia explicando ou não vou explicar? Porque nem sempre a gente tá afim também, né? Eu fico E, pensando. Sabrina, como. Pode falar. Opa, vai lá, Ana. Não fala. Eu queria saber como que tu sente que a terapia, tu ser uma terapeuta de alimentação com seletividade, com essa dificuldade, o quanto a terapia, ser terapeuta te ajudou nesse processo? Porque a gente entende que o ser seletivo te ajuda muito no processo da terapia, mas o quanto a terapia te ajudou no teu processo de expansão, no teu processo de terapia mesmo? Eu acho que é ver a possibilidade, né? Então, assim, um dos casos para mim mais icônicos foi uma menininha que eu recebi com 5 anos, que passava 1 hora e meia na sala da fono de disfagia tradicional. Ela não podia ver foto, figura de alimentos, assim. E ter dado alta para ela depois de 4 anos de terapia, comendo tudo que ela podia, né? Porque ela tinha uma disfagia associada, tudo que ela, nas consistências que ela podia, absolutamente tudo. Então, assim, você sabe que é possível, né? Eu sei que é possível porque, assim, a minha terapia também foi muito boa e ainda é, né? Eu faço muita expansão ainda. Eu consigo provar coisas novas e tudo mais. Mas eu acho que é você enxergar que existe realmente um tratamento e que isso faz diferença na vida dessas crianças, né? Que faz diferença para que elas não entrem numa adolescência sendo seletivas ou mantenham aí um distúrbio alimentar na vida adulta. Eu tava pensando nisso de ter dificuldade e ser terapeuta de alimentação, né? E aí tava uma menina de um grupo de estudo daqui, ela falou, eu tenho náusea com a baba da comida que sai da boca da criança. Então, tipo, se tem uma criança que baba um pouco ainda e tá provando algo, o cheiro e a baba faz ela ter náusea. Aí eu pensei, bom, isso é mais difícil de resolver, porque se tu tá trabalhando com criança vai ter Vai baba, né? babar, Mas aí né? daí ela fez outra pergunta que era de e se eu não gosto da comida que a criança vai comer? E eu lembro também uma vez uma menina, porque eu não como muita carne. Aí me perguntaram: "Ah, se tiver carne tu vai comer? Porque se tu tá fazendo terapia, tu tem que comer tudo junto, tem que, né?" Eu falei: "Tem que nada. A gente mostrar que a gente tem preferência, isso vai ser bom para a criança também, né?" Então eu também isso eu quero costurar com uma coisa que é a nossa cultura faz o comer ter uma importância de valor diferente do nutrir. Se a gente for para um Ayurveda e uma cultura mais oriental, o comer é para sobrevivência e energia. E as coisas específicas são até em horário específico do dia para ter mais digestão. É pensar em corpo, funcionamento e não que nem a gente que se esbalda, que nem nos Estados Unidos, que a porção de tudo é 3 pessoas podem comer cada porção. Tipo, vira uma coisa gigante do alimento ser colocado num pedestal gigantesco, que daí a pessoa não gostar tanto ou não querer, é como se fosse um absurdo, mas na verdade é a gente que tá errado fazendo, eu acho, culturalmente, fazendo virar uma coisa, um pedestal, o exagero, o prazer em comer. A nutrição a gente precisa ter uma relação boa, é ótimo, mas será que, né, é por causa disso que a Não, eu gente faz acho ficar pior? que a nossa cultura alimentar, ela vem cercada de muitos mitos, né? E isso impacta demais na vida dessas crianças. Uma Uhum. diversão na minha vida é desmascarar mentira para criança. Assim, é uma diversão na minha vida. Uma vez eu recebi um menininho, né? A irmã dele, eu falo que é gordinho feliz, tem uma relação excelente com a alimentação, né? E aí a mãe dele estava na sessão e aí eu falei, por que você não come mais essas coisas, né? Ele trouxe as coisas que ele tinha deixado de comer. Eu falei, por que você não come mais essas coisas? Ele falou assim pra mim, ah, eu não como porque eu não gosto. Ai, mas por que que você acha que tem que comer? Ele, porque a minha mãe falou que se eu não comer, eu não vou crescer. Eu falei, sério? Sério. Aí eu falei, o que que você come? Ele come pão de queijo e brigadeiro, era só o que ele comia. Eu falei, e você nasceu desse tamanho? Aí ele olhou assim pra mim e falou, não. Eu falei, e você come brigadeiro e pão de queijo desde quando? Ele, faz bastante tempo. Ele tinha uns 4, 5 anos. Eu falei, então você tá crescendo. Não é por conta disso que você tem que comer. E aí a cara da mãe vai no chão, né? Mas não é.
Não é por conta disso, não é essa relação, né? Não. Não é para ficar princesa, não é para ganhar alguma coisa. A gente tem que ter uma boa relação com a alimentação, porque isso vai impactar em diversas coisas na sua vida. É óbvio que uma criança de 4 anos, ela não vai ter ainda essa relação causal. Mas a gente também não pode mentir, né? Então, assim, eu acho É. que vem muito disso, né? Eu falo que eu matei muita criança na África quando eu era criança, porque era isso, toda refeição. Você não vai comer tudo, tem um monte de criancinha morrendo na África. Gente, que Ai, criança de 3 anos vai entender isso? Né? Não, Só não vai existe, assim. Então, só vai gerar essa memória para ti em outro sim. momento, quando você começar a entender sobre a associação que tu vai fazer. Não, mas peraí. Aí aquele momento da refeição que já era desafiador, recebeu uma memória pior ainda naquele momento que tu Não, e isso realiza é o que que é uma muito falado, criança. né? é muito. Minha mãe falava também. Isso Eu é falo. muito recitado. E aí, se as crianças chegam para avaliação hoje, recitando isso. Então, uma vez eu falei, vamos brincar aqui com as frutas. Não, mas a gente não pode brincar com as frutas. Eu falei, por que não? Ela falou, porque tem gente com fome. Eu falei, você tá com fome? Ela, não. Eu falei, eu também não tô. Você tá, mamãe? Ela, mamãe, não. Então, nós vamos brincar com as frutas, né? Então, assim, a gente tem esse padrão de que comida não é brinquedo, que tem gente morrendo de fome. Sim, eu entendo, mas a gente está falando sobre uma construção de relação alimentar. O universo da criança é lúdico. Então, a gente não pode simplesmente pegar uma construção de uma relação tão importante e falar, não, essa parte aqui não vai ser lúdica. Essa parte a gente vai jogar no adultice, né? Então, todas essas questões, elas são muito enraizadas na nossa cultura e isso reflete, né? Então, reflete ali, eu acho que minha mãe passou muito por isso, assim, ela não conseguiu amamentar, né? Então ela já vem com essa questão de tipo, olha, você não deveria ser mãe, porque você não conseguiu amamentar. Uhum. Então passa-se a, olha, como você não está amamentando, vamos dar suquinho com 3 meses. Vamos introduzir frutinha aos 4 meses. Quero morrer quando eu pego uma orientação dessa nos dias atuais. Meu Nos dias Deus. atuais, eu faço questão de falar o quão ruim o seu pediatra é. Seu pediatra é ruim, com força. Aí ele não senta para estudar na base de uns 10 anos. E a gente vê isso, né? E é muito carregada. A alimentação ela é muito carregada de todas esses mitos, de todas essas construções sociais, e isso dificulta muito até a pessoa, os pais responsáveis chegarem, porque fica muita culpa, muito desespero. Então, assim, eu tenho que dar conta, né? Hum. Eu tenho que dar conta, então aí isso vai atrasando, 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 atrasando. E ainda pego hoje em dia criança de 10 anos que não come nada, né? É absurdo, assim. Tem uma coisa que eu acho que entrando ainda nessa parte do comer social, do que significa, o quanto se associa o agradar ao outro pelo que tu come ou pelo que tu deixa de comer, né? O quanto Uhum. você tá, se a gente pensar nas questões familiares, o quanto é difícil a gente se posicionar perante a uma avó ou a uma mãe que faz Vó determinada dos comida outros, né? Porque eu esses dias fui a avó é, de uma menina que nem é minha avó, mas ela, o jeito dela era tão que nem o da minha avó que eu comia um troço com presunto, que eu odeio, porque eu não conseguia dizer não. Desculpa. Não, mas e aí, o quanto é importante a gente poder falar sobre isso em sessão, né? E aqui a gente tem famílias que escutam a gente tem outros profissionais. Eu acho, Sabrina, se tu pudesse falar um pouco sobre isso para quem está ouvindo e quem trabalha com isso, da importância de entrar dentro dessas questões na orientação parental, nesses momentos de conversa focado, quanto é importante focar também para essas outras áreas do que, ok, comer é social, a gente sabe disso, mas isso não faz com que a sua criança tenha que aceitar os outros alimentos, ou ela vai ser mais querida, ela vai ser mais amada, coma isso porque senão você vai faltar respeito com esta pessoa. Então, isso é uma coisa que eu também sinto, e a gente vem falando e vendo outros profissionais que muitas vezes procuram para fazer supervisão ou para trocar. Ah, não, mas eu tenho que falar sobre isso. Não, mas isso é o meu papel. Mas eu não vou trabalhar só com alimento. Ah, mas a alimentação é isso e o impacto dela. E eu acho que se tu quiser conversar, falar um pouco sobre isso, eu acho que vai ser bem importante. O que eu sempre falo, assim, 100% das minhas consultas, seja na avaliação ou na devolutiva, é que comer é reforçador intrínseco. Ponto. A gente já sabe disso, tem uma porrada de estudo falando sobre isso. E aí é o seguinte,
quando a gente para e pensa como a gente funciona, então normalmente a gente economiza dinheiro para ir naquele restaurante. Se a gente vai, a gente recebeu um prêmio, a gente vai comer. Se a gente está feliz, a gente vai comer. Se a gente está triste, a gente vai comer. Se a gente Uhum. está entediado, a gente vai comer. Por quê? Porque comer é reforçador intrínseco. Às vezes você não vai ter dinheiro, mas você vai ter comida. Né? Às vezes você não vai ter as outras partes que são intrínsecas, mas você vai ter comida. Então, a comida é um reforçador intrínseco. E a gente precisa fazer com que a criança passe a ter esse tipo de relação. Ponto. Não adianta vir a avó, vir não sei o que, não sei o que lá. Já tentaram de tudo. Normalmente, quando chega da gente, já tentaram de tudo, Uhum. né? Então, agora a gente vai tentar trazer ferramentas mais adequadas. Por quê? Porque normalmente essas ferramentas são completamente inadequadas, porque a gente tem uma cultura ali bastante importante enraizada na alimentação. Então agora a gente vai, não foi tentar de tudo, foi tentar de tudo errado, né? Então assim, foi tentado forçar, foi tentado bater, foi tentado barganhar, foi tentado deixar passar fome. Eu sei que já foi tentado tudo isso. Agora a gente vai tentar construir relações. A gente vai tentar pensar em como essa criança vai se comportar ali em frente a um alimento novo, né? Em frente à refeição. Eu costumo dizer que é tipo, esconde comida. Tá, você vai esconder comida? Seu filho tá comendo abobrinha hoje? Tá. Só que daqui 5 anos ele não vai sentar na mesa e comer abobrinha. E não é isso que a gente quer. A gente quer que lá na frente essa pessoa tenha escolhas saudáveis, porque a gente já sabe que isso vai impactar em quão cedo essa pessoa vai morrer. E eu acho que é importante a gente trazer isso para os pais, porque muitas vezes esses comportamentos que eles têm são por conta de garantir que a criança cresça, garantir que a criança coma, garantir que a criança seja feliz. E quando você traz isso, fala, olha, lá na frente, seu filho pode ser obeso. E a obesidade traz 1 bilhão de coisas que ele não vai dar conta. E ele pode morrer mais cedo por conta disso. Então, comer salada não é uma questão de, ai meu Deus, ele está comendo salada, olha que criança linda que ama brócolis. Não, é porque lá na frente isso vai ter um impacto. Isso vai impactar, inclusive, na expectativa de vida do seu filho. Uhum. Então é importante a gente colocar isso. É igual criança extremamente restritiva, que mãe não quer fazer nada. Porque tudo é muito difícil. Eu falei, tá bom. Daqui pra frente, se piorar, ele vai pra uma sonda. É isso que você quer? Você quer que seu filho vá pra uma sonda? Então agora a gente precisa começar a pensar de outra forma. Se até aqui foi feito tudo que não deu certo, agora a gente precisa começar a pensar de formas diferentes. Porque isso vai impactar no dia a dia dele, vai impactar lá na frente. Isso impacta, gente. É assim, impossível de você não ver, sabe? Então, eu conheço diversos adultos seletivos que têm muita dificuldade de fazer uma dieta, muita dificuldade de manter uma relação balanceada. Eu tenho uma relação tão destruída com o alimento que muitas vezes eu como o que está na dieta porque eu sempre preciso comer aquilo ali. A dieta é feita para mim, né? Obviamente que minha dieta tem hambúrguer, minha dieta tem frango, minha dieta tem uma série de coisas que não tem nas outras. Mas eu sempre como exatamente 150 gramas de frango, que para mim tanto faz. Se eu vou comer o frango ou se eu vou comer a batata chips, entendeu? Mas a grande maioria dos adultos não tem isso, não tem esse tipo de ferramenta, não tem esse tipo de mentalidade. Então tem um monte de gente aí sofrendo Uhum. porque teve uma relação péssima de alimentação na infância. Uhum. Sim. E qual é o tratamento que tu faz hoje enquanto adulta, Sabrina, para as tuas dificuldades alimentares? Psicólogo não tem pra onde correr, tá? A gente tem que fazer terapia. Sim. Tem que fazer terapia, não tem como. Não tem como por todo mundo, né? Mas, Por enfim, se todas você as é uma outras pessoa coisas também da seletiva, vida. por todas as outras coisas, né? Mas. Se você é uma pessoa seletiva, precisa fazer terapia, porque a gente enraiza isso, né? Então, assim, você se sente um peixinho fora d'água. Agora já manda todo mundo aberto. Mas antes não era assim. Mas depois Então, de assim, muita é terapia. importante. Muita terapia, entendeu? Então é importante que você faça terapia para você se entender como uma pessoa que não é, né, só aquilo ali. Que eu parecia um zumbizinho, assim, né? Então, enfim. E eu faço acompanhamento nutricional, né? Como pessoa especialista em expansão de cardápio em adulto, porque é diferente. Se você for em qualquer nutricionista, ela vai te passar uma dieta baseada em folhas. E eu sei que se você é adulto seletivo, você não come folhas. Eu sei que você não vai comer legumes ao vapor.
Não. Então precisa ser alguém que entenda. E é possível também, tá? Eu não como nenhum legume e nenhuma verdura até hoje. E eu acho que eu nem vou conseguir comer. São coisas muito difíceis de textura para mim. E eu emagreci 20 quilos. Então, assim, é possível. Não é impossível, desde que você tenha acompanhamento adequado, Uhum. tá? Desde que você tenha pessoas que vão te ajudar ali a ampliar o seu cardápio. E eu devo ter aumentado em torno de uns 30, 40 alimentos no meu cardápio, desde que eu comecei a fazer terapia alimentar bastante. Tu chegou a fazer TO também? Eu achei que tu fez uma época, Nunca não? fiz. Não, teórico eu nunca fiz. A questão sensorial ela é bem importante, mas eu fui bem adaptada, né? Então, só algumas coisas que eu não consigo realmente. Hoje eu excluo essas coisas do meu cardápio. Não é uma coisa que eu acho que vai melhorar com o tempo, assim, porque Uhum. realmente me causa muita repulsão. Mas é possível também. Hoje a gente tem terapeutas ocupacionais que trabalham integração sensorial para adultos. É diferente, a terapia não é igual de criança. Então, a terapia alimentar não é sentar na mesa e falar, vamos analisar aqui esse alimento e agora a gente vai pegar um pedacinho e provar. Não, é muito mais cognitivo, né? Então, olha, isso daqui é uma coisa que tem essas características, são características que eu gosto, vamos misturar com isso daqui, vamos pensar agora, olha, estou comendo, analisando o alimento, então tem muito do mindfulness, tem bastante ferramenta hoje para terapia em adulto, coisa que a gente não tinha há alguns anos atrás, né? Então, sim, é possível, facilitou muito a minha vida, tá? Então, é isso, hoje eu consigo ir em 90% dos restaurantes daqui da minha cidade e ter um alimento que eu vou comer. Às vezes é um. Esses dias eu fui num date, aí eu peguei o cardápio e falei, vou querer esse daqui. Ele, já? Eu falei, é a única coisa que eu como no cardápio. Eu não como mais nada desse cardápio. Eu só Não, como não esse, tem vai que ser pensar esse. muito. Não. Facilita essa parte. Mas, então, assim, isso ajudou bastante mesmo. Então, eu sou fã da terapia alimentar, eu sou fã da divulgação de que funciona para qualquer idade. Eu faço questão de falar isso em todos os lugares e oportunidades que eu tenho, porque eu sei que os pais que estão ali na minha frente, eles têm uma criança seletiva e conhecem um amigo seletivo e tem um parente seletivo, porque nós somos em muitos. Então, sempre tem alguém que vai se identificar. Uhum. E a ideia é essa: se você tem dificuldade, você pega um alimento, esse alimento te dá ânsia, te provoca mal-estar, você não dá conta de provar coisas que você não sabe como foi feita exatamente, que tem ali dentro. Muito provavelmente você está dentro desse quadro, mas tem possibilidade, né? Então é possível a gente expandir, sim, é possível melhorar o convívio social, é possível melhorar a relação sua com o alimento e sua com você mesmo. Eu ia pedir uma mensagem final, mas não precisa, porque essa foi ótima. Não. Eu ia falar isso também. Eu disse, bom, finalizou, fechou aqui com chave de ouro, porque. Tá no tempo também, né? Da gente desligar, mas Ah, então, muito obrigada, Sabrina. Nossa, que estranho te chamar de Sabrina. Muito obrigada, Fontanese, por estar aqui. Eu nunca chamo de Sabrina, é estranho. nunca eu Então, sou a gente... prova viva de que, pra, assim, ouvir a Ana falando Sabrina é algo muito raro em todos os momentos. A Fontanese, a Fontanese, a Fontanese. Mas muito obrigada. É muito legal que tu pôde vir participar e contribuir um pouco. É um assunto que é muito importante e essa parte de dizer para os pais, se a gente não fizer nada agora, depois vai continuar, não vai parar sozinho, né? Não vai Exato. deixar de existir Vai sozinho. piorar. Vai piorar e daí entra numa parte de trauma que, tipo, é muito mais difícil fazer mudar, né? Algo se tu tem as memórias traumáticas, enfim. Mas muito obrigada. Eu que Muito obrigada, agradeço, foi um menina. prazer. Adorei. Pode me chamar para o segundo, para o A terceiro, gente para o vai ter quarto, mais um agora pra responder gravar. pergunta. Eu adoro, E né? para Então é quem é, só me chamar. Sabrina, acho muito difícil que alguém que tá ouvindo a gente não te segue ainda, mas se não te Ah, seguir, não, tem muita deixa gente pra no gente mundo. teu arroba. É dra.sabrina Fontanese. E eu vou deixar do podcast também, que é arroba Fono também fala. Pra vocês, a gente não fala sobre coisa específica, não. A gente fala sobre o dia a dia da Fono. Tem episódios lá sobre absolutamente tudo. Inclusive, Eu tô bullying, no... ideias. Então, segue lá. Eu sou super acessível. Me chama no DM que eu respondo. Verdade. Obrigadão.